Salve, salve nação corintiana, Timão na Veia está no ar e hoje nós vamos falar sobre a demissão do Wagner Mancini e os motivos que levaram a diretoria do Corinthians a tomar essa justa decisão. Vamos mostrar as tantas incoerências do Mancini no comando do Corinthians. Wagner Mancini que na temporada passada, no Campeonato Brasileiro, ele fez partidas muito boas, né? Ele foi muito bem no Atlético Goianiense, né? Tanto que achei justa a contratação dele pelo Corinthians, não tinha assim grandes opções aqui no mercado, e o Wagner Mancini, o Atlético Goianiense, vinha fazendo jogos muito bons, inclusive contra o Corinthians, né? Marcando nossa saída de bola, dando trabalho, e a gente esperava que ele fosse fazer isso no Corinthians. E realmente alguns jogos, né, nós fomos muito bem, ele chegou, nós começamos, né, capenga, ganhando aqueles joguinhos suados, de 1 a 0, um sufoco, mas aos poucos ele realmente foi melhorando o time, né? Tivemos vitórias convincentes, como contra Fluminense, São Paulo, Sport, Goiás, se não me engano. E até então, na reta final do Brasileirão, o time voltou a dar uma caída, né? E aí foi aí que o Mancini se complicou, né? Ficou naquela, mantém, não mantém, muito embora o saldo dele foi muito mais positivo do que negativo naquele Brasileirão, por tudo que ele fez, tirando o Corinthians ali próximo da zona do rebaixamento e quase classificando. O problema foi esse quase, né? Porque nós tínhamos tudo para classificar, quando nós chegamos ali na 7ª posição, mas começamos a vacilar. Acho que ali ele já começou a demonstrar um pouco das incoerências dele, errando em algumas substituições, modificando escalações. E eu acho que um fator que ajudou muito o Mancini no Brasileiro foi o Casares, né? Só que o Casares é um jogador inconstante, um jogador indisciplinado, que nunca entra em forma plenamente, apesar de toda a categoria que ele tem, da habilidade, do domínio de bola, é um jogador que se não tivesse problema disciplinar, se trabalhasse bem a parte física, com certeza estaria na Europa, mas infelizmente é um jogador que não se cuida e deu no que deu, né? Não para em clube nenhum. Então acho que foi até acertada a saída dele, apesar que foi também uma questão financeira nossa. Bom, mas voltando ao Wagner Mancini. Na temporada deste ano, o Wagner Mancini começou a inventar algumas coisas, né? Ele começou a dar chance para garotada, que realmente era para acontecer, né? Tivemos algumas saídas aí, né? O Everaldo, o próprio Casares, muito embora Casares chegou também a jogar alguns jogos, mas a intenção era dar mais chance para as molecadas, mas isso deveria ser feito. Agora, isso não quer dizer que você já tem que pegar a molecada e colocar de titular logo de cara. Isso aí tem que mostrar qualidade, tem que mostrar que está melhor do que os jogadores que estão ali. Então a primeira incoerência do Mancini, na minha opinião, foi a insistência, por exemplo, com o Rodrigo Varanda. O Rodrigo Varanda que mostrou que é um jogador que tem certa habilidade, um bom domínio de bola, mas é um jogador lento, né? Um jogador que ainda precisa crescer, amadurecer, né? Precisa encontrar o espaço dele, saber qual a posição que ele joga. E o Mancini escalava ele pela ponta, quer dizer, uma posição que não faz o menor sentido. Não é um jogador de velocidade, não é aquele jogador que tem aquela condição de fazer aquela recomposição, né? Um jogador lento. Então, com certeza, o Varanda ou ele jogaria na posição de centroavante, ali até como um falso 9, ou de repente no meio de campo, como armador. Eu não sei se ele tem condições para isso. Agora, que eu tenho certeza que ele não tem condições de jogar aberto na ponta. Então, essa foi a primeira incoerência do Wagner Mancini. A segunda incoerência, acho que foi a insistência com o Otero. Porque o Otero é um jogador que já estava definido que não ficaria. Pelo menos é o que todos sempre falaram. Quer dizer, e mesmo assim, o Wagner Mancini manteve ele na maior parte dos jogos como titular, né? Sendo que também é um jogador que muito irregular. Às vezes ele faz algumas jogadas, acerta um chute, mas ao mesmo tempo ele perde bolas na defesa. Parece que ele não sabe se posicionar direito, é um jogador que taticamente, às vezes ele não se encaixa, você não sabe ainda a posição certa do Otero, se ele gosta de jogar aberto, se ele gosta de jogar como armador. E o Mancini ainda chegou a escalar o Otero até como segundo volante, né? Inclusive contra o Retrô, um jogo decisivo, um jogo de mata-mata, uma aposta que já não tinha dado certo em outros jogos, mas ele insistiu em jogar com um único volante. Não me lembro se foi o Gabriel, acho que foi até talvez o Gabriel, mas sem segundo volante, com o Otero e com o Casares, né?
E muitos jogos também, quer dizer, fizeram a escalação Jô, Luan e o Varandas. Ou seja, 3 jogadores lentos, que dificulta, por exemplo, você marcar a saída de bola do adversário. Então é um time que fica meio estático, né? Não são jogadores assim que se movimentam muito, jogadores de velocidade, dificulta também marcar a saída de bola. O Jô, não sei se ele não entrou em forma, ou se é questão da idade, né? Mas eu acredito que o Jô teria condições de jogar um pouco mais, né? De render mais, né? Não veio render. Outra incoerência total do Mancini, na minha opinião, foi quando ele escalou o Camacho e o Cantillo junto. Foi inclusive o jogo contra o Peñarol que jogamos em casa, né? Foi aí que nós começamos a nos complicar na Copa Sul-Americana. E não faz o menor sentido, são 2 jogadores lentos, nenhum dos dois tem característica de ser primeiro volante. E nós perdemos o jogo exatamente nisso, quer dizer, o Corinthians criou boas chances, mas deu muito espaço para o contra-ataque. O Peñarol, nós não aproveitamos nossas chances, e o Peñarol aproveitou algumas chances que teve, né? Ganhando o jogo de 2-0. E outra coisa muito incoerente do Mancini foi exatamente não ter um time base, quer dizer, ele ficou durante todo esse tempo fazendo testes. Eu acho que tinha mesmo que fazer testes, mas principalmente no Campeonato Paulista. Na Copa do Brasil já era para ele estar trabalhando um time base, ter uma espinha dorsal ali para mudar uma ou outra peça, mas infelizmente ele não tinha. Todo mundo sabe que o Gabriel tem que ser o primeiro volante do Corinthians, já foi mostrado no Brasileiro do ano passado, que foi quando ele se firmou como volante ali que o Corinthians engatou as vitórias seguidas. O Xavier ainda tem que amadurecer, ainda é irregular, ele comete mais erros que o Gabriel, também não é bom na saída de bola. Ele é um bom marcador, mas também falha bastante na saída de bola, né? O Gabriel falha mesmo, o Gabriel erra também, mas está acima desse aí. O primeiro volante do Corinthians tem que ser o Gabriel. Isso aí já foi só analisar os jogos. Quem assiste os jogos do Corinthians sabe disso, os próprios torcedores, a maioria, a grande maioria, fala isso. Vamos a mais uma incoerência do Mancini, por exemplo, o Arauz. O Arauz ele teve algumas chances, né? Participou de gols, deu assistências, né? Uns jogos foi melhor, outros nem tanto. Aí de repente ele tira o Arauz e não coloca mais. O Gabriel Pereira era um cara que ele elogiava, né? Até naquele programa lá, Acesso Total, né? Quando ele falava que o único jogador de beirada que ele queria que permanecesse era o Gabriel Pereira. Aí de repente ele não dá mais chance para o Gabriel Pereira, quando coloca faltando 5 minutos. Então são coisas assim que fica difícil você entender realmente o que passou na cabeça do Mancini, né, para ele fazer essas coisas. E teve um jogo também, acho que na Sul-Americana, que ele demorou para fazer as substituições, aí quando fez ele colocou 3 garotos de uma vez. Né? Acho que o Gabriel Pereira, o Cauê, acho que o Vitinho. Quer dizer, quem que vai resolver o jogo em 5, 10 minutos? Então, realmente, as substituições deles são péssimas. Aquele jogo contra o time peruano, aí, Sport, o Acai, alguma coisa assim, foi já... Nós estávamos ganhando o jogo, acho que de 3-1, e a gente precisava de saldo, né? Se ele acreditava realmente que ainda dava para classificar na Sul-Americana, tinha que pensar em golear aquele jogo, fazer mais gols, né? Para tirar a diferença e apostar num tropeço do Peñarol, ganhar todos os jogos para classificar. E o que ele fez quando o time precisava atacar? Ele trocou um zagueiro, um lateral e um volante. Parece piada, mas não é. Então realmente o Mancini ele entrou numa ladeira, aí, num buraco que ele mesmo criou e parecia não sair mais. Quer dizer, não conseguiu encontrar um time base, troca constante de jogadores. Por exemplo, o Mosquito, que é um jogador que já vinha jogando bem, ele não firmou o Mosquito como titular, deu várias chances pro Otero, deu esse Varanda também, teve bastante gente, de repente também acabou, nem no banco, ficou em boa parte dos jogos. Ele dizia que o elenco do Corinthians era muito grande, que precisava rodar, mas eu acho que o jogador precisa, o treinador, desculpa, precisa ter aqueles jogadores que são de confiança, entendeu? Então ele tinha que pôr o Gabriel, tinha que ser o primeiro volante,
né? Esse aqui, o Mosquito, tinha que, a princípio, estando bem fisicamente, ser o titular. Se não é o Mosquito, tem também o Léo Natel, outro jogador de qualidade. Mas não, ele sempre apostou muito no Otero, não mostrou o motivo de tamanha confiança nele. E a maior besteira do Mancini nessa passagem, nesse ano, foi exatamente preferir o Campeonato Paulista à Sul-Americana. Quer dizer, ele jogou fora a nossa classificação, né? Não sei se ele achou que o Peñarol ia ganhar fácil dos outros dois, mas não foi o que aconteceu. O Peñarol perdeu para o River do Paraguai, e se o Corinthians tivesse ganhado os 3 jogos no segundo turno, ele teria classificado. E eram times bem fracos, tanto que o Mancini saiu e o Fernando Lázaro foi bem melhor, conseguiu ganhar de um time de 5-0 e do outro de 4, com tranquilidade, sendo que no último jogo também tinha desfalques, né? Tinha o Gabriel, o Fagner, Luan, né? São 3 jogadores aí que vinham sendo titular. O próprio Luan demorou até chance, muita gente achou que ele teve chance porque ele reclamou num programa que não tinha sequência de jogos, né? Mancini jura que não, que ele nem assistiu o programa, né? Então são essas incoerências aí que não tinha mais como segurar o Mancini. Quer dizer, com troca constante de jogadores, não ter achado um time básico durante todo esse tempo. Primeiro ele já tinha sido quase eliminado pelo Retrô, uma vergonha um jogo daquele, né, ter que ir para os pênaltis. Depois da gente ainda ter saído ganhando o jogo. E a Sul-Americana para mim foi vergonhoso, né? Eu acho que por mais que seja o Palmeiras, isso, aquilo, a Sul-Americana era o mais importante para o Corinthians, entendeu? E ele entrou num jogo decisivo contra o Peñarol fora, aquele jogo que se ganhasse o Corinthians teria classificado, porque ganhou os outros 2 jogos com tranquilidade, e ele foi jogar contra o Peñarol com 3 volantes. Então é uma vergonha, aquilo lá foi ridículo, foi um papelão, aquela derrota. Ali ele já tinha que ser demitido, né? Não tinha que esperar mais nada, né? E quer dizer, ele priorizou o Paulista, perdeu também o Paulista, ficamos de fora da Libertadores, mas é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, acho que já falei demais hoje, né? Mas graças a Deus está vindo o Silvinho aí, uma nova comissão, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, uma rapaziada aí jogando bem, você vê Arauz voltando, tendo chance agora, mostrando futebol, esse Adson é um jogador muito veloz. Então essa garotada vai começar a ter espaço no momento certo, na hora certa. É isso aí, galera. Se você assistiu, gostou do vídeo, curte, comenta, se inscreva no canal, compartilha. E é isso aí, galera. Vai, Corinthians!